Olá pessoal, vamos gravar a segunda parte então da nossa aula de História do dia 19 do 5, primeiro ano do ensino médio, né? E estamos vendo Cultura e Política dos Tempos Modernos. Falamos dos precursores da Reforma e falamos da primeira Reforma do Martinho Lutero. Agora nós vamos falar de uma outra reforma que aconteceu na Suíça, liderada por João Calvino. Tal qual Lutero, João Calvino também era um teólogo, também era um entendedor das escrituras. E também no século XVI ele vai discordar de alguns pontos daquilo que o Lutero havia pregado, mas a principal discordância era a teoria da predestinação. Se Lutero dizia que a salvação vinha pela fé e, em segundo lugar, pelas ações, pelas obras, o João Calvino falou: olha, não, Deus criou o bem e o mal e ele já definiu quem vai estar num time e quem vai estar no outro, né? Ele que faz essa divisão. Então as almas, desde sua criação, já estão escolhidas para a salvação ou não. Essa era a teoria da predestinação, né? Era uma das discordâncias dessa reforma calvinista em relação à reforma luterana, né? E ela aconteceu na Suíça e influenciou ali fortemente o pensamento da região. Uma terceira reforma que vai acontecer é a de Henrique VIII na Inglaterra, a Igreja Anglicana. Mas ela, diferente dos outros dois, ele não era teórico, ele era o rei, né? E ele era casado com a Catarina de Aragão. Ele teve dois filhos com ela, o Eduardo, que morreu ainda criança, e a Mary. Então ele só tinha uma filha e ele tinha preocupação com relação a deixar o trono para ela. Ele queria ter mais filhos, mas a Catarina de Aragão acabou não conseguindo dar outros filhos para ele. E ele se apaixonou pela Ana Bolena, que era uma das mulheres ali da corte. E ele quis então se casar com ela e falou para o Papa: olha, eu quero que o senhor anule o meu casamento com a Catarina de Aragão para que eu possa me casar com a Ana Bolena. Mas o Papa não ia fazer isso porque a família Aragão era uma família católica poderosa. A Catarina, inclusive, era a tia do, do rei do Sacro Império, do imperador do Sacro Império Germânico. Então o Papa falou: olha, não vou fazer isso, não há motivo para fazer isso. Ele falou: não, mas a Catarina foi esposa do meu irmão, né, Henrique VII. O Papa falou: na verdade ela foi só no papel, ela nem conheceu o seu irmão porque ele estava nas cruzadas, lá mesmo morreu, então não foi um casamento consumado, então você pode. Ele falou: não, mas na Bíblia está dizendo que a gente não pode desposar a mulher do nosso irmão. Não, mas ela nem foi, enfim. Nesse debate teológico, mas com interesses políticos e pessoais, o Henrique VIII resolveu romper com a Igreja Católica. Então ele confiscou todos os bens da igreja dentro do território inglês, falou: ó, todas as terras, todo o patrimônio aqui agora é da coroa e a igreja é uma igreja cujo rei é o chefe, não mais o Papa. E falou para os padres, né, para os bispos ali, falou: ó, vocês têm três opções, ficam aqui, me obedecem, né, passam a ser da igreja anglicana, ou vão embora, saem da Inglaterra, ou vocês ficam, resistem e aí vocês vão ser punidos. Então teve dos três. A maioria acabou aceitando, ficando então para essa igreja nascente, aí, a igreja anglicana, que tinha todo o jeitão católico, mas tinha alguns pensamentos calvinistas, né, por trás ali. Então era uma mistura de catolicismo com calvinismo, a igreja anglicana. O que gerou um conflito, um debate entre três forças na Inglaterra. Porque haviam os católicos, haviam os puritanos, que eram os calvinistas, né, os protestantes realmente da gema, aí, vamos dizer, puros, e haviam os calvinistas, e haviam os anglicanos, que era uma mistura entre os dois. Então a gente vai perceber que isso vai perdurar, né, muito tempo na questão política ali da Inglaterra. Quando ele morre, a Mary, filha católica dele, assume, a Inglaterra volta a ser católica. Quando ela morre sem deixar herdeiros, a Elizabeth, que era a filha dele com a Ana Bolena, né, a segunda esposa, assume, e aí a igreja, e aí a Inglaterra volta a ser anglicana, né, de maioria
ali na corte anglicana. Depois nós vamos ter a Elizabeth morre sem deixar herdeiro e o Jaime, primeiro primo dela, né, da Escócia, assume e a Inglaterra volta a ser católica, ou seja, depois nós vamos ter mais para frente o Oliver Cromwell, que vai cortar a cabeça do Carlos I, filho do Jaime I, e vai fazer a Inglaterra virar puritana, né, a Revolução Puritana. Então você vê uma sucessão de poder ali na Inglaterra entre os católicos, entre os anglicanos e entre os puritanos. Esses ficaram menos no poder, só no período do Oliver Cromwell e Richard Cromwell. Depois, inclusive, quando derrotados, eles fogem para os Estados Unidos, né, formando ali uma comunidade no norte dos Estados Unidos, mas eles terão importante participação na história da Inglaterra em todos os sentidos. Quando Oliver Cromwell esteve no poder, fez os atos de navegação que tornou a Inglaterra, reforçou, né, o poderio marítimo, tanto comercial quanto militar, da Inglaterra. Né? A marinha inglesa se tornou a mais poderosa do mundo. Então, muito importante os três aí, tanto os católicos quanto os calvinistas, né, que eram os puritanos, quanto os anglicanos. Bom, diante de tudo isso, a Igreja Católica não se calou, ela reagiu a essa perda, inclusive, de fiéis, o surgimento de outras igrejas. E vai fazer o que é chamado de contra-reforma ou reforma católica. Então eles vão se reunir, na verdade, durante 18 anos, diante desse climão todo, até que numa cidade italiana, uma pequena cidade italiana de Trento, eles vão tirar um documento ali, o chamado Concílio de Trento, né? Então que eles ficam 18 anos reunidos lá, várias reuniões, idas e vindas, até que a final foi em Trento e ali saiu o Concílio de Trento. Algumas decisões importantes, eles reafirmam alguns pensamentos da igreja, criam, né, a Companhia de Jesus, os jesuítas, que nós bem conhecemos, que vão, a partir daquele momento, catequizar novos seguidores, principalmente na América, o Brasil entre eles, né? Os índios serão catequizados pelos padres jesuítas que virão aqui. Cria também uma lista de livros proibidos, né? O Proibitório Index, né? A lista proibida aí, incluindo, claro, livros dos escritores reformistas, né? Reformados. Isso então é a chamada Contra-Reforma Católica, que vai reforçar a Inquisição e perseguir protestantes, né? Seja ele luterano, calvinista, anglicano, vai perseguir judeus, que era uma força econômica importante na Europa, e aí se explica muito o declínio de Portugal e Espanha, que a Inquisição era muito forte lá e eles vão perseguir muito esses judeus e protestantes, fazendo com que eles fujam, né, ou morram. No caso, o rei da Espanha matou 200 mil judeus. Em Portugal, o rei expulsou vários judeus de lá, levando então a uma fuga de cérebros, né, de pessoas inteligentes ali, e de dinheiro. Então, o declínio, se em 1500 Portugal e Espanha eram as nações mais poderosas do mundo, lá em 1650, né, depois desse processo todo, elas já tinham perdido essa posição para a Inglaterra, por exemplo, a própria Holanda ameaçava essa posição. Bom, existe um livro do Max Weber, que em sociologia talvez vocês já tenham estudado, ouvido falar, que chama A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, que vai dizer justamente o seguinte: se durante 1000 anos nobreza e Igreja Católica, o clero, dominaram, agora surgia a burguesia com uma nova religião que era o protestantismo. Se vocês bem observarem, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, as potências econômicas são majoritariamente protestantes, né? Então houve um declínio dos países católicos, como Portugal e Espanha, e uma ascensão dos países protestantes. Por quê? Numa das visões aí do protestantismo, o acúmulo de riqueza e o uso dessa riqueza estava correto. Se eu emprestasse esse dinheiro a juros, estava tudo bem, desde que esse dinheiro estivesse a serviço de Deus. Já na visão católica, emprestar dinheiro a juros é o pecado da usura. Então os judeus, por exemplo, que eram banqueiros, né, naquela época,
fugiram, foram para a Holanda, foram para a Inglaterra e não ficaram em Portugal e Espanha. E o último assunto da nossa aula de hoje é o absolutismo, né? O fortalecimento do poder absoluto na mão do rei. Se na Idade Média esse rei era fraco, na Idade Moderna vai haver uma concentração de poder, né? A ideia aí chamada de absolutismo. Nós vamos ter 4 pensadores que se destacaram na defesa do absolutismo. Um deles é o Maquiavel, a sua principal obra, O Príncipe, né? Que ele falou, olha, o príncipe precisa ser amado, mas mais do que isso precisa ser temido, que as pessoas, e ele precisa cuidar da aparência, que as pessoas se preocupam mais com a aparência do que com o que é real. E uma obra muito importante na história política aí, que vai justificar a concentração de poder. Vamos ter o Hobbes, que vai dizer que o homem é lobo do próprio homem, né? No seu livro Leviatã, ele vai dizer assim, ó, tem que ter alguém para pôr ordem na casa, com mão pesada, mão forte, porque senão as pessoas acabam se matando. Esse alguém é o Estado, Estado forte, poder centralizado na mão do rei. Vamos ter o Bossuet, que vai criar, né, a teoria de que o rei era representante de Deus na terra, ou seja, a teoria de que os reis eram divinos, justificando então todo o poder na mão deles. E o Jean Bodin também, que vai nessa linha, e ele vai dizer assim, o rei é como um pai, que faz o melhor para os seus filhos. Às vezes ele tem que ser duro, tal, mas é sempre pensando no melhor. Então, dessa maneira, nós encerramos, né, com esses 2 vídeos a aula de hoje. E eu vou mandar também mais 4 vídeos, acho que 3 ou 4 vídeos complementares desses assuntos que eu falei. Um abraço para vocês e depois na quinta eu mando o assunto da quinta.